Bem-vindos a mais esta reflexão. Por que Jesus insiste que é dos pequeninos o reino de Deus? Nós precisamos entender, não se trata de uma questão de inocência, não se trata de uma questão de maldade ou não, que elas possam ter cometido ou não, mas de entendermos que é uma questão de natureza, de dependência de Deus. Jesus ensinando em Mateus 19, nos versículos 13 e 14, afirma: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Quando a gente entende que Jesus fala sobre isso, ele não está falando de uma questão de inocência ou não, de ser criança ou não, no sentido de como pessoa, mas no sentido de dependência. Ele está falando de dependência. Uma criança depende dos seus pais. Não que ela pensa sobre isso, mas se está com fome, o que ela faz? Ela busca os pais. Se ela está com frio, o que ela faz? Busca os pais. É isso que a gente precisa entender. Não importa. O que precisamos aprender é se reconhecemos que dependemos de Deus. Se reconhecemos a nossa miserabilidade quanto a ser incapaz de fazer qualquer coisa em nosso favor para alcançarmos qualquer coisa de nosso Deus. Não tem como, agindo com arrogância, alcançarmos favor de Deus. Não tem como acharmos que, por fazermos qualquer obra, Ele irá nos abençoar. Não se trata disso. Se trata de reconhecermos a nossa miserabilidade e a nossa inteira, total, completa dependência de Deus. Quando entendemos que dependemos e que precisamos aprender e que recebemos, não por mérito, mas simplesmente como uma expressão de amor de Deus em nosso favor, e que nós não temos nada para oferecer a Deus de bom, mas que tudo que temos, tudo que recebemos vem e provém dele, e que qualquer necessidade é Ele quem supre, que Ele tem o controle de todas as coisas e que nós vivemos nesta dependência, é isso que faz com que nós tenhamos acesso ao reino de Deus, não por mérito, não por merecimento, mas por reconhecermos que dependemos de nosso Deus. Jesus mesmo disse, lá em Mateus, logo no início, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, e ele começa dizendo que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito é justamente isso, o reconhecimento da nossa miserabilidade diante de Deus e que não temos nada para oferecer a Deus que possa ser agradável, aprazível aos seus olhos, por causa de natureza. Quando nos submetemos e reconhecemos essa dependência e que precisamos dele, então nós recebemos da sua vida, da sua misericórdia, da sua graça, das suas virtudes, do seu amor que é derramado plenamente em nossas vidas pelo Espírito, para vivermos neste mundo como o Filho, revelando Ele ao mundo. Nós precisamos entender que tudo o que nós temos, recebemos e que podemos fazer de bom provém de nosso Deus. E é nisto que constitui fazer parte do reino de Deus, reconhecermos a nossa total dependência e agirmos como os pequeninos, pois deles é o reino dos céus, assim como pertencemos ao reino se temos as mesmas atitudes. Que a gente possa entender e compreender a vontade do Pai e a essa vontade nos submetermos, para buscarmos o conhecimento, o entendimento e a compreensão de quem Ele é neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.